Bom dia, meu nome é Edson, esse é o Carlos. Hoje nós vamos apresentar sobre o porquê do arroba do boi está tão alto. O primeiro que vai apresentar é o Carlos. Bom dia a todos, né? E hoje vamos falar basicamente sobre o ciclo pecuário, que é o que basicamente é o responsável por esse giro, né? Essa variação do preço da arroba. Bom, quando falamos do preço da arroba ou do ciclo pecuário, o que demanda essa variação é uma questão que chamamos de oferta e demanda. A gente considera, né, que um ciclo ele se inicia quando a gente tem uma alta produção de bezerros, o que faz com que essa alta produção gere uma alta oferta, fazendo com que essa alta oferta tenha uma baixa demanda e fazendo com que o preço do bezerro caia. Fazendo com que o preço do bezerro caia, o que acontece? Esses pecuaristas, devidamente, eles têm que pagar as dívidas, né? Tanto de consumo e para obter um pouco de lucro. Aí, nas fazendas, né, um exemplo é uma fazenda de cria, em que os caras produzem 1000 bezerros e tem um exemplo de 1 milhão de dívidas para pagar. Se esse bezerro, então, ele está em torno de R$1.000, a gente vende os 1000 bezerros a R$1.000, né? A gente consegue pagar as dívidas dessa fazenda. Só que o que acontece? Por essa alta oferta de bezerro no mercado e uma baixa demanda, gerando esse baixo preço, né? Que foi o que aconteceu nos últimos tempos, de bezerro chegando a custar quase R$500, não fechou a conta. Aí o que o cara faz? Ele começa a abater as matrizes para pagar as dívidas, né? Começa o abate de matrizes, ou de fêmeas, né? Como a gente fala. Fazendo o quê? Com que é uma estratégia que o pecuarista adota, porque uma fêmea, vocês concordam comigo que uma fêmea para ela abater é muito mais fácil do que um macho, porque uma fêmea ela pode chegar no frigorífico com cerca de 12 a 15 arrobas sem ser taxado. E já para a gente levar um macho pro frigorífico, ele tem que ter de média de pelo menos 16 a 18 arrobas para não ser taxado no frigorífico. Então também, por uma questão de menos tempo e menos custo, a gente consegue produzir uma fêmea e abater ela mais cedo. Essa questão então do abate de fêmeas faz com que o número de matrizes diminua, né? Fazendo com que no próximo ano tenha uma falta de bezerro no mercado. E essa falta de bezerro, né, quando a gente vai ter devidamente menos bezerro, vai acontecer com que aumente a demanda, fazendo com que o preço do bezerro suba. Quando o preço do bezerro subir, né, os pecuaristas vão começar a retenção de fêmeas, fazendo com que o preço do bezerro suba, devidamente o preço do arroba também subindo junto. Assim, temos, então, os pecuaristas vão começar a reter mais matrizes, no foco de produzir bezerros. Até que vai chegar um ponto que o mercado vai recuperar esses bezerros, a gente vai ter muito bezerro no mercado e uma baixa demanda, fazendo com que o preço dele caia novamente e assim gerando um novo ciclo. A gente tem que lembrar que um ciclo pecuário, ele basicamente vai de em torno de 4 a 5 anos, variando de acordo com o clima, produção, vários outros fatores, bolsa, exportação, importação e vários outros. Aqui podemos ver no gráfico, né, alguns anos anteriores, que por exemplo em 2019 a gente teve 40%, né, do rebanho de matrizes aqui no Brasil abatido. Por quê? Porque a gente tinha muito bezerro no mercado, o preço desse bezerro caiu e consequentemente, né, os caras, aquela outra história, que para eles pagarem essas dívidas eles começam a abater fêmeas, é mais fácil do que abater boi, fazendo com que a produção de bezerro caia. Quando a produção de bezerro então caiu, né, aqui em 2021, por exemplo, o preço dele subiu. É aquela questão sempre da oferta e da demanda. Pouca oferta de bezerro e alta demanda, o preço subiu. Aqui a gente pode ver então, né, que coincidiu que
Aí esses caras começaram a reter fêmeas, fazendo com um menor abate. Quando eles reteram essas fêmeas, voltou o mercado de bezerro, fazendo com que o preço do bezerro descesse novamente, né? E o abate de fêmeas subisse novamente. Aqui, né, no gráfico a gente tem os dados de 2023, porém em 2024 já temos uma máxima, né, um recorde que foi batido, e mais de 50% do rebanho de matrizes foi abatido neste ano. Bom, agora eu vou explicar sobre o preço da arroba do boi. O preço da arroba do boi é sempre derivado do preço dos bezerros. Porque se tem muito bezerro, o preço do arroba cai. Aqui, como vocês podem ver, em 2020 teve uma grande baixa no arroba do boi, porque tinha muito bezerro à venda. Já em 2022, o preço, em comparação com 2020, subiu muito. Por quê? Porque em 2022 baixou a taxa, o preço aumentou os preços do bezerro. Aí, já em 2024, teve uma grande alta em comparação com 2023, porque em 2023 tinha muita carne das fêmeas sendo abatida. Já em 2024 teve uma grande alta em comparação aos outros anos. Em 2025 é esperado uma maior alta do que essa. Aqui é o gráfico da exportação de carne do Brasil. Lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos é o país com maior índice de exportação. Ele é o maior exportador. A China é o maior comprador. Já o Brasil é o segundo maior exportador de carne. A China foi comprar nos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos, nessa época, o preço da arroba está muito alto. Aí a China veio para o Brasil. Como o índice do dólar é o preço, o valor é maior do que o real, os chineses viram que tinha mais valor comprar aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos. Aí chegou nessa época de final de ano, começam as festas, o carnaval chegando, aí começam a comprar carne. Aí tem um maior índice de carne nos finais de ano, em épocas de festas em geral. Aqui em 2023 teve um alto índice, de tanto em volume quanto de receita. Mas é esperado que em 2024 seja maior ainda do que este ano. E também era isso. Dando continuidade no trabalho, aqui temos alguns gráficos buscando explicar essa variação de preço no mercado. Isso. Aí, como podemos ver, aqui é o preço da troca do boi com o milho. Com tantas arrobas do boi, você pode comprar tantos quilos de milho. Aqui é a mesma coisa com a soja. Com tanto arroba do boi, quantos quilos da soja. Bom, e aqui temos a relação de troca, né, de um boi gordo para a quantidade de bezerro. Aqui em 2018, por exemplo, né, temos uma taxa de 2,6 bezerros para um boi gordo. O que acontece? Que nessa época, né, então, o bezerro ele estava relativamente barato e o boi caro ainda, que é o que acontece no mercado aqui. O bezerro sobe de preço e depois o boi. Assim, né, aqui também temos o preço da carcaça do boi nos últimos anos. Em 2022, então, né, foi o ano em que os caras começaram a reter fêmeas e por isso esse preço do boi por quilo, né, no açougue, lá no final, teve esse aumento. Já aqui em 2023 e 2024, a gente pode perceber esse valor baixo por conta do ciclo pecuário, que foi aquela época em que o bezerro estava barato, os caras começaram a bater fêmeas, né, e muita oferta de carne no mercado, o preço da carne acabou descendo. E aqui em 2024, né, já no finalzinho em outubro, é aquela questão que teve a falta e uma grande demanda que ocasionou esse absurdo preço aqui, né, na carne nesses últimos meses e últimos dias, ultrapassando até o recorde de janeiro de 2022. Bom, esse foi o nosso trabalho explicando sobre o ciclo pecuário e a variação de preço no mercado nos últimos anos.